No programa de hoje, a União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, apresenta o Encontro para a Nova Consciência, que acontece anualmente no período do Carnaval, em Campina Grande, na Paraíba. Luiz Cláudio Costa, da tradição espírita, nos falará sobre Jesus e Kardec, a integração das sabedorias oriental e ocidental. Convidamos você a assistir conosco. Quando nós fazemos uma análise da história do homem, quando nós observamos que a Terra tem cerca de 3,5 a 4 bilhões de anos, e que o homem mais ou menos consciente está aqui na Terra somente há cerca de 30 mil anos, é quando nós adquirimos a nossa consciência. Um momento em que os neurofisiologistas nos afirmam que 3 coisas foram fundamentais para que nós conseguíssemos a nossa consciência. A primeira delas foi o desenvolvimento da bainha de mielina. O desenvolvimento da bainha de mielina é algo que nos permite, é como se fosse um fio condutor, é como se fosse uma cobertura que permite que as comunicações se façam entre o cérebro e o restante do corpo. Nesse mesmo momento, há 30 mil anos atrás, nós tivemos também a capacidade de adquirir a homeotermia, é a capacidade de manter a nossa temperatura mais ou menos constante em torno de 37 graus. Mais ou menos nesse período também, há 30 mil anos atrás, começou a amamentação láctea. E esses 3 fatores foram fundamentais para que nós adquiríssemos a consciência. E por quê? Porque o nosso cérebro, apesar de possuir somente cerca de 2% do nosso peso, ele consome 20% da nossa energia. Nesse momento, o nosso cérebro tinha somente cerca de 800 centímetros cúbicos. Hoje ele tem em torno de 1.800 centímetros cúbicos. O nosso cérebro evoluiu bastante, mas a Terra tem 3,5 a 4 bilhões de anos e nós estamos aqui conscientemente somente há 30 mil anos. Se nós colocarmos isso numa escala que fica mais inteligível para nós, nós vamos verificar que se a Terra tivesse 1 ano, nós estamos aqui há cerca de 7 minutos. Tem 7 minutos que nós conscientemente estamos nesse planeta. E nós fizemos coisas maravilhosas. Nós questionamos há pouco a ciência e temos que fazê-lo. Mas se nós observarmos o homem consciente, nós vamos verificar que nós fizemos avanços grandiosos. No campo da medicina, se nós observarmos que nós tivemos invenções como a penicilina, se nós verificarmos que nós tivemos invenção como a anestesia, que nos alivia de dores grandiosas, no passado as cirurgias eram feitas de formas terríveis e hoje nós temos o amenizar da anestesia. A penicilina que evitou mortes, nós temos hoje as microcirurgias que salvam vidas, que permitem que nós penetremos no interior do nosso corpo sem fazer sequer uma cisão maior e salvemos vidas, cirurgias coronárias, transplantes de órgãos de forma ética. No campo da medicina, nós conhecemos o genoma humano, que apesar de muitos quererem utilizá-lo equivocadamente, utilizado da forma correta impede doenças e nos auxilia na evolução da humanidade. No campo de transportes, nós temos que nos lembrar que um brasileiro, Santos Dumont, deu asas ao homem e permitiu que nós pudéssemos viver e respeitar essas diferenças, porque nós passamos a nos conhecer mais. No campo do transporte em geral, hoje nós podemos permitir que pessoas que sofrem de males sejam levadas aos hospitais, porque existe o transporte que aí está nos auxiliando. No campo da agricultura, nós observamos, tivemos a Revolução Verde, que permitiu que a nossa produtividade aumentasse, quase que destruindo a lei de Malthus. Nós temos coisas maravilhosas a comemorar. A ciência entrou na imensidão atômica e nos trouxe coisas fantásticas, é verdade, proporcionou curas, mas evidentemente utilizada de forma equivocada pode causar mortes. Nós dominamos o bronze. Nós temos motivos a comemorar nesses 7 minutos que aqui estamos. Tem um lado nosso que nós deveríamos estar felizes e contentes. Nós temos avanços grandiosos. Mas existe aí uma dualidade que nós agora temos que explicar e dar conta do que está acontecendo conosco. Nós vamos observar que, se nós evoluímos a agricultura,
Nós temos uma previsão da ONU que nos próximos 10 anos, 1 bilhão de pessoas vão morrer de fome no nosso planeta. A morte de fome é a morte mais dolorosa que existe, porque além de não termos aquilo que deveríamos ter como básico, que é a nossa sustentação, nós nos sentimos sós e abandonados. Nós nos sentimos deixados e julgados sem ninguém a nos amparar. Existe, então, não somente a fome física, mas existe, além de tudo, a fome emocional, a fome do amor. É verdade, a medicina avançou bastante, mas 2 bilhões de pessoas no nosso planeta não têm saneamento básico, e nós sabemos que 80% das doenças são devidas ao saneamento básico. Nós tivemos avanços grandiosos em todas as áreas, mas as 3 indústrias que mais faturam no mundo, a primeira indústria é a indústria da guerra, e somente os Estados Unidos gastam por ano 380 bilhões de dólares nessa nefasta indústria, que joga bomba com uma mão e alimento com a outra. A segunda indústria que mais fatura no mundo é a indústria do álcool e das drogas. A terceira indústria que mais fatura no mundo é a indústria da sexolatria, principalmente o sexo infantil. No mundo são vendidas 1 milhão de mulheres por ano. E no Brasil contribui com esse nefasto número com 300 mil crianças e mulheres. Nós temos algo que não está explicado. Nós precisamos entender como é que, se nós temos motivos para comemorar, nós fizemos tantos males, nós conseguimos destruir tanto nesses 7 minutos que aqui estamos. Nós precisamos buscar uma explicação, então, e evidentemente essa explicação não se consegue somente nos avanços da ciência e da tecnologia. É preciso que analisemos o nosso avanço, o nosso crescimento espiritual. E se nós fizermos uma análise do crescimento do Ocidente e do Oriente, nós vamos verificar que nós tivemos em Jesus aquele que veio fazer a grande ponte, a grande união de amor, aquele que foi o primeiro a falar em holismo, aquele que foi o primeiro a falar em ecologia, aquele que foi o primeiro a falar em amor sem limites, aquele que não desrespeitou jamais nenhum ensinamento anterior, mas veio comprová-lo e adequá-lo a uma nova realidade. Nós vimos aí Jesus fazendo uma grande ponte entre aquilo que nos foi escrito e trazido no Oriente por Krishna, no Bhagavad Gita, que nos foi trazido por Buda, e Jesus vem e vai levando lentamente todos esses conhecimentos para o Oriente. E ele é bem sucedido no início, apesar de ter morrido na cruz. É incrível que nós vemos como a verdade simples e humilde de um carpinteiro cercado por alguns galileus, porque aquele que era mais erudito, que era mais sábio, o único que era judeu, não entendeu nada da mensagem, tomou equivocadamente e quis racionalizar o amor, quando o amor, na realidade, é para ser vivenciado no coração, para depois chegar à nossa mente. É incrível como essa doutrina simples, Jesus não nos ensinou nada sofisticado, ele não falou das técnicas de carpintaria que conhecia bem, ele não nos propôs nenhuma técnica de plantio, apesar de sempre nos mandar olhar os lírios do campo e as aves do céu. Jesus veio nos falar essencialmente de amor. E como diz Ernesto Renan, ele foi tão grande que ele não coube na história, ele dividiu a história em duas, antes de Jesus e depois de Jesus. E ele foi bem sucedido, ele foi caminhando, e aquela doutrina das catacumbas foi conquistando as pessoas, primeiro 100, 200, 1000, 2000, e aquela doutrina foi crescendo no coração, porque as coisas só ocorrem quando elas acontecem no coração. Porque se elas acontecerem na mente, elas se esvaziam, mas se elas acontecerem no coração, elas vão crescendo dentro de nós e conquistando pessoas que sentem a nossa verdade, a nossa vontade de amar.
A doutrina de Jesus crescia de forma grandiosa. Pessoas se abraçavam, se entreolhavam, se ajudavam. Prostitutas eram auxiliadas a mudar a sua postura. Cobradores de impostos eram chamados a deixar a egolatria. Pessoas eram chamadas a deixar a inveja e simplesmente deixavam em nome do amor. Doutores da lei, como Paulo de Tarso, um homem orgulhoso, vaidoso, nos seus 40 anos, é chamado e se rende àquela doutrina, e é aquele que escreve em Coríntios 13, a grande apologia do amor. Fé, esperança e caridade, mas o amor é o maior de todos, diz Paulo de Tarso, na sua bela carta. Essa doutrina vai conquistando corações e vai muito bem. Orígenes de Alexandria é o primeiro que vai racionalizar sobre a doutrina de Jesus. Orígenes de Alexandria tinha seu pai que era cristão, que fora morto por ser cristão, pois os cristãos eram perseguidos. Orígenes deixa quase 6.000 escritos, 2.000 livros e alguns escritos falando sobre Jesus.